Ao longo desse tempo em que eu pesquiso o sobrenatural, eu já me deparei com algumas situações bastante impressionantes. Muitas pessoas me pedem para trazer aqui algumas dessas histórias com as quais, de uma certa forma, eu acabei me envolvendo. Então, no programa de hoje, tu vais me ouvir contar algumas dessas experiências. Vamos lá, a gente está começando o Pode Arrepiar de hoje. E nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, eu separei aqui algumas dessas histórias que eu vivi. Se tu não sabes, desde muito cedo eu pesquiso sobrenatural, mas comecei a escrever nas redes sociais, na internet, aliás, no ano de 2009, num blog que tinha esse nome, Belém de Arrepiar, que é o nome das minhas redes sociais. No ano de 2013, eu passei para as redes sociais, passei para o Face e depois vieram as demais plataformas, e eu estou sempre postando alguma coisa nova. Devo ter aí mais de 12 mil postagens ao longo desse tempo todo, feita nas redes sociais. E vamos começar. Eu anotei aqui, tem muita coisa para falar, tá? Eu anotei aqui sobre o dia em que eu vi um fantasma no meu trabalho. Eu trabalho no interior do estado e eu tenho lá a minha sala que fica no segundo andar. E um dia, na véspera de eu ir embora, eu estava digitando um relatório. É um relatório comum, a gente sempre faz isso para passar para o colega. E nessa noite, alguém subiu a escada caracol que leva até a minha sala. O que é ainda comum. Como eu tomo conta lá, gerencio o lugar, a estação, tem sempre alguém me procurando para trazer alguma informação, pedir algum material, reportar algum tipo de problema. Então era normal subirem ali na minha sala. Só que dessa vez, a pessoa subiu. Eu ouvi os passos na escada caracol e não falou nada. Ela simplesmente subiu e parou ali na saída da escada. E aí eu estava aqui, digitando meu relatório, a escada caracol estava para esse lado aqui, onde está o Gabriel. E aí a pessoa não falou nada. Como não falou, na minha visão periférica eu vi que era alguém. Quando eu olho, é um rapaz baixo, baixa estatura, a pele, acho que quase da cor da minha, usando um short vermelho, não tinha sandália, não tinha nenhum tipo de calçado e não usava também nenhum tipo de blusa, de camisa. O que é, digamos assim, um traje comum ali na região, porque eu trabalho, a estação onde eu trabalho fica dentro de uma comunidade de pescadores, é uma vila de pescadores. Então, às vezes tu vê, no calor, a pessoa saiu da água ali do rio, só de short, só que já era tarde da noite. E a pessoa entrou nas nossas instalações. Então, quando eu olhei para aquele cara ali, ele estava com a mão na cintura, inclinado, olhando para a tela do meu computador, não era nem para mim. E aí, quando eu pensei em perguntar para ele assim, o que o senhor deseja, o que o senhor está fazendo assim? Algo assim, né? O cara simplesmente, ele me olhou, ele parou de olhar para o meu computador, me olhou, virou de costa, deu 3 passos e entrou na parede. E esse foi um dos avistamentos mais impressionantes e mais realistas que eu tive de um fantasma. Eu já vi vultos, já tive alguns outros avistamentos de fantasma, mas assim, tão real, tão realista, esse foi um dos mais impressionantes, porque ele não flutuava, ele não era translúcido, igual a imagem do Corujito. Tu já viu a imagem do Corujito, Gabriel? Ainda não, Nathan. Você ainda trabalha até hoje no mesmo lugar, Nathan? Eu trabalho até hoje na mesma empresa, mas esse avistamento foi único. Eu nunca mais vi algo tão real. Eu já vi vulto lá, mas não tão real assim, cara. Mas essa foi a tua primeira experiência ou tu já tinha tido alguma experiência antes? Não, eu já tinha tido. Eu já tinha visto em outras vezes, mas não assim. Porque era tão real aquilo que eu não pensei que aquilo era um fantasma. E olha que eu gosto do assunto, né? Eu pensei que fosse realmente uma pessoa ali. E eu estava pensando, como é que esse cara conseguiu entrar aqui? Deixaram o portão aberto, não bateram o portão. Eu estava meio com um pensamento assim, estava achando que era algum pescador, ou querendo falar alguma coisa, sei lá, reclamar alguma coisa. Eu não estava achando que era um fantasma.
Mas quando ele virou de costa, mano, entrou na parede, aí disse, putz, aí deu aquela arrepiada assim, né? Aí voltei a digitar, mas realmente eu nunca esqueci, não tem como esquecer dessa história. É bem difícil mesmo. Tu chegou a ouvir relatos de outras pessoas sobre assombração lá, Nathan? Eu escuto até hoje. Escuta. Eu escuto o tempo inteiro, os colegas. Só para vocês entenderem, ali é uma estação. Eu trabalho no setor marítimo. Então ali é uma estação onde circulam lanchas, marinheiros, outros funcionários que não trabalham nas lanchas. Então, ali, além ali da minha sala, lá embaixo tem quartos para funcionários, tem quartos para sócios, tem quartos, tem instalação para os marinheiros logo atrás. Então, é um lugar grande. E esta figura que eu vi, ela já me foi reportada, já me foi narrado o avistamento dela mais de uma vez. Por exemplo, no início... Com a mesma descrição. Com a mesma descrição. Só que, por exemplo, um colega, um piloto lá, no início do ano, ele me contou uma história que não foi assim, digamos, tão leve quanto a minha. Eu vi realmente uma pessoa, um espírito que parecia uma pessoa de carne e osso e acabou aí, entrando na parede e tal, né? Deu aquela arrepiada. Mas ele me contou que ele estava dormindo lá no alojamento dos marinheiros e ele acordou com alguém enforcando ele. Muitas pessoas têm essa sensação. Tu acordas sufocado, tu acordas com falta de ar, parece que tem alguém te atacando e tal. E ultimamente passaram a chamar isso de... Existe um nome para isso muito comum agora, que é... Como é, cara, que chamam? Me faltou agora na memória o nome comum que dão, mas eu chamava isso de projeção astral, de experiência fora do corpo. E de um tempo para cá, começaram a dar um nome assim ligado... Paralisia do sono? Isso, paralisia do sono, Gabriel, obrigado. Me faltou a memória agora. Começaram a chamar de paralisia do sono, mas eu escuto isso desde quando eu comecei a pesquisar sobre a temática. Nos anos 80, esse termo não era conhecido, mas já era conhecida as experiências extracorpóreas. E aí o que o cara descreveu está dentro aí das experiências extracorpóreas e também da tal da paralisia do sono que o pessoal fala hoje em dia. Ele acordou com alguém enforcando ele, e aí quando ele olhou para cima, ele viu esta mesma figura que eu vi, só que o cara estava enforcando ele, dando aquela risada maléfica. E aí ele tentando respirar, o cara apertando ele por trás do espelho da cama. Aí ele fez força, conseguiu acordar. O cara ainda saiu do quarto, assim. E aí, fora esta figura que eu já vi, e esta pessoa já viu, porque eu pedi para ele descrever e bateu, ele descreveu realmente o que eu vi. Um homem de baixa estatura, pele morena, como a gente fala aqui, só de short vermelho, não usava blusa e tal. A calçada eu não lembro de ter falado, mas também não dava para olhar. Mas short vermelho ele viu. E isso realmente me fez acreditar que é uma visagem, é uma assombração que anda ali pelas instalações de onde eu trabalho. E tem outros casos também. Tem alguma especulação de quem ser um antigo morador, que morreu afogado, alguma coisa do tipo ou não? Não. Na verdade, ali onde a gente trabalha, foi um dos primeiros lugares habitados ali da vila. Eu trabalho no interior de Barapani. E aí algumas pessoas especulam que ali pode ter sido um cemitério e tal, mas não tem nada confirmado. Eu nunca consegui confirmar essa história. Já ouvi um ou outro falar, mas nunca consegui confirmar. Mas acho que é um antigo proprietário. Eu acredito que é o fantasma de um antigo proprietário que não aceita as pessoas ocupando lá o que ele acha que ainda é a propriedade dele. Por falar em fantasma, tu tem outro relato sobre um poltergeist, né? Em outra região daqui em Quaraci, né? Aqui pertinho de Belém. Pois é, o poltergeist de Quaraci, cara, foi uma outra história aí que eu acabei... Porque tem coisa que eu pesquiso que, por exemplo, eu te escuto contar, acho bem impressionante e tal, ou posso fazer um vídeo, posso fazer um texto, posta, acabou aí. Mas o poltergeist de Quaraci, eu fui com a minha esposa, com a Nazaré, isso foi entre 2005 e 2006,
Tinha uma pequena nota no jornal da época que dizia assim: família sofre com o fenômeno poltergeist. Aí contava um verdadeiro horror que eles estavam passando por causa de um fogo misterioso que não deixava eles terem nada em casa. Tudo pegava fogo. Mesa. Começou de forma tímida, na verdade. Depois começou a tocar fogo em mesa, cadeira, aparelho de TV, tudo, cara, que podia pegar fogo, pegava. E aí eu fiquei interessado na história. Naquela época, como eu falei no início, eu não faz tanto tempo que eu escrevo, que eu reconto aquilo que eu pesquiso. Eu comecei em 2009 no blog. Até então eu só ia lá e queria olhar e ver como era, escutar as pessoas contando. Eu ficava satisfeito só com isso. Não fazia a questão de escrever nem nada. Essa vontade veio depois, né? Então, eu fui lá com a NASA, peguei a NASA, coloquei na garupa da moto, a gente foi lá. E, cara, a história da família era muito impressionante. Eles estavam sem nada na casa. A história era assim. Eles foram reformar, eram 2 casas. Uma casa nova, mas faltava acabamento, só estava no tijolo. O chão era só cimento, não tinha ainda revestimento. Faltava o acabamento na casa de um modo geral. E tinha uma casa antiga do lado, na mesma propriedade, que era a casa que eles moravam e a casa que eles resolveram reformar. E foi por causa dessa reforma que tudo começou. Então, eles se mudaram para a casa nova, mesmo faltando o acabamento, para reformar a casa antiga, e começaram pelo telhado. E foi aí que os problemas começaram. Eles mexeram no telhado e os pedreiros reclamavam que quando voltavam o madeirame estava todo mexido, eles tinham que repregar tudo de novo, e aí no outro dia a mesma coisa, e aí tinha que refazer parte do trabalho. Isso atrasou bastante a conclusão da obra do telhado, e aí quando eles finalmente terminaram a obra do telhado, esse fogo começou a aparecer, Gabriel. Cara, era assim, ela disse que no começo, ainda desse eu assistir um vídeo de um fenômeno parecido no Nordeste, acho que Sobral. Eles presenciavam o fogo surgindo. Pois é. E começou assim, tipo, vamos dizer, tá aqui, de repente pega fogo numa camisa, do nada. Aí passa um tempo, passa um dia, 2, acontece de novo. Começou de forma assim, tímida. Mas aí a coisa foi se intensificando, ao ponto de, no auge, eu encontrei eles no auge do fenômeno, tudo o que eles tinham que podia pegar fogo, pegava. Então a família ela vivia de doação. Eles não tinham mais mesa, eles não tinham mais televisão, não tinham mais cama, não tinham mais roupa para vestir, não tinham mais roupa de cama. Tudo que eles tinham era doação. E para não pegar fogo, isso era bem interessante, eles pegavam a roupa que eles tinham usado ou limpa, que ainda iam usar, e davam para o vizinho guardar. O problema é que esse vizinho era colado no terreno deles. Não tinha nem espaço assim, era da janela do vizinho, dava no terreno deles. E aí, dessa forma, não pegava fogo. Mas se entrasse lá na propriedade deles, em qualquer parte, pegava fogo. Cara... E o fogo acabava por conta própria ou tinha que apagar? Tinha que apagar. Senão, pegava fogo. Ele, por exemplo... e aí que a coisa passou só... Por que eu digo que aquilo ali não foi só uma simples pesquisa? Porque, diferente da maioria dos casos, eu não só escutei a experiência sobrenatural da pessoa. Eu fui testemunha, eu e a NASA. Porque nós estávamos aqui ouvindo a matriarca da família contar a história do que estava acontecendo. Era uma família grande, era mãe, pai, o filho que tinha trazido a mulher para morar lá, a filha que tinha trazido o marido. Enfim, era uma família grande. E eles dormiam numa sala grande da casa nova, em esteiras, que eram colocadas uma ao lado da outra, esteiras de palha. Que, para quem não sabe, isso já foi muito comum, inclusive aqui na capital, lá dos anos 80 para trás, mais ou menos. Depois sumiu, a gente quase não vê mais essas esteiras de palha. Mas eles dormiam nessas esteiras, porque eles não tinham mais onde dormir. E tinha sempre alguém que ficava vigiando, né? Então ela estava me contando essas e outras histórias, eu aqui, a NASA desse lado aqui, a matriarca da família na minha frente, e atrás dela havia uma porta na qual tinha uma blusa ali. A blusa estava pendurada o tempo inteiro que nós estávamos conversando. Estava normal a blusa ali, estava normal. Ninguém passou, ninguém se aproximou. A mulher estava bem na frente da blusa. Cara, do nada a blusa começa a sair uma fumaça, né? Ela falando, eu paro de olhar para ela, eu olho para a blusa pegando fogo. Eu e a NASA vimos.
E aí eu disse, olha, tá pegando fogo ali aquela blusa ali. Ela chamou, acho que foi o genro dela, ela gritou pelo nome do genro, acho que a blusa era dele, sei lá. O cara veio com mais de 1000, correndo, jogou a blusa no chão, pisou e apagou. Ela disse, olha, tá vendo? Isso acontece aqui, a gente não pode deixar de vigiar que acontece. E aí ela me levou lá atrás, Gabriel, cara, era uma pilha alta e larga de coisa que tinha sido queimada por esse fogo. Algumas totalmente queimadas, quase sobrando só um pouquinho. Outras queimando, tinha queimado um pouco, mas tinha estragado o objeto. Cara, muita coisa, muita coisa. Essa história realmente me impressionou. Eu já tentei encontrar essa família, eu não consegui mais encontrar. Eles depois de um tempo, eles se mudaram de lá. E o mais interessante é que nesse dia eu voltei para casa, cara, eu passei a noite inteira tendo pesadelo, e era um pesadelo repetido de demônios me perseguindo, tipo, me chamando a atenção por eu ter ido lá e tal. Foi muito sinistro. Essa experiência do Tinha poltergeist de Coraci. algum adolescente, uma filha, um filho, assim, adolescente? Porque é comum ter relatos que tem um adolescente na casa e acaba atraindo esse tipo de fenômeno, né? Eu tô enganado. Existe aí uma explicação que é muito padrão para isso, que é um adolescente, aí está naquela fase da puberdade, e aí por alguma razão esse adolescente especificamente, porque, claro, isso é muito incomum, acaba provocando esse e outros tipos de fenômenos como batidas, telecinesia e esse fenômeno aí do fogo, né? Mas naquela época eu não cheguei a pegar o nome de cada membro da família. Eu cheguei a observar que tinha criança ali, não vi adolescente, mas não quer dizer que não tinha, porque era uma família grande realmente. Mas eu não cheguei a catalogar o nome de todo mundo. Essa foi a última vez, a única e última vez que encontrei com eles até agora. Eu pretendo achá-los, encontrá-los e aí... Tu não sabe se na mudança deles o fenômeno acompanhou, né? Sim. Porque às vezes acontece isso também, né? Sim, pois é. Faz uns anos aí, Gabriel, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, que eu fui atrás dessa família novamente com a ajuda de um amigo, de um colega de trabalho até que mora ali em Coraci. Ele falou, não, eu lembro desse caso e tal. Eu disse, mas tu sabes aonde é a casa? Porque eu não lembrava exatamente onde era, né? Tinha passado um tempo, eu não anotei o número e muita coisa mudou. Ele falou, eu sei, essa história é conhecida. Ele me levou lá na frente da casa. Só que a propriedade foi vendida, foi feita uma vila lá. E segundo ele me contou, que eu pedi para ele, antes de eu chegar lá, perguntar se acontecia, se tinha informações de que ainda estava se repetindo o fenômeno com alguém lá. Ele disse que ele sabia não. E aí a gente conseguiu apurar que uma parte da família, porque eles venderam a propriedade que tinha as 2 casas. Então, quando eles foram embora, eles desmembraram a família. Então, eles não foram morar mais todo mundo junto na mesma casa. Uma parte foi não sei para onde, outra parte não sei para onde, mas a maioria estava em Coraci. E aí disseram para nós, olha, a parte da família, que era uma filha da mulher lá, que se mudou para a 7ª rua de Coraci, número tal, tinha até um número, eles reclamam que continua acontecendo lá. Não é do mesmo jeito, mas continua acontecendo. Eu falei, pô, bora lá. Só que quando nós chegamos lá, eles também tinham se mudado da casa da 7ª rua. E aí eu tentei achar um outro membro da família que trabalhava em frente à igreja matriz e não encontrei ele. E acabou que nessa tentativa eu não achei ninguém. E nunca mais conversei com eles. Não faz muito tempo, acho que tem 1 ano e pouco, isso. Eu falei com um amigo que conhece a dona da casa, que eu entrevistei. E aí ele tentou fazer com que eu encontrasse ela novamente, só que ela disse que ela não tinha mais interesse em falar sobre isso e tal, que tinha traumatizado muito a família deles e tal, que ela não queria mais falar. E a história ficou assim. Entendo. Aproveitando que tu falou de igreja lá, da Igreja da Matriz, nossa próxima pauta é OVNI da igreja. Conta um pouco dessa história pra gente. Cara, o OVNI da igreja, isso aconteceu em 1996 e no bairro do Guamá, em Belém.
Naquela época eu tinha um grupo de ufologia, eu já formei vários grupos de pesquisa, inclusive de ufologia. Naquela época a gente tinha um grupo de ufologia. E aí a gente chegou até nós. Acho que foi o André que foi primeiro informado. Alguém disse, olha, tem uma história de um... Primeiro, a primeira coisa que aconteceu foi que o sacristão da igreja, o Alfredo, ele falou para um amigo dele que falou para o André, que era do grupo, olha, eu vi um OVNI e tal quando eu estava fechando a igreja e chegou muito perto de mim. E aí aquilo chamou a nossa atenção, nós acabamos batendo lá na igreja onde o Alfredo trabalhava. Logo depois, e cara, realmente a história dele era impressionante. A história dele era impressionante. Ele era perto de meia-noite, ele tinha fechado a igreja por trás, porque ele morava nos fundos da igreja, havia um kitnet lá, havia também um salãozinho, um gramado, e havia um kitnet. Então ele tinha ajudado lá o padre em umas atividades, o padre era professor, e depois o padre foi embora para a casa dele que não era lá, e o Alfredo fechou a igreja, e quando ele fechou a igreja, eu lembro benzinho dele dizer que ele estava com um pacote de biscoito na mão, as chaves na mão, sandália no pé. Só que quando ele olhou para trás, em cima da copa de uma mangueira, que era uma mangueira baixa, eu vi a mangueira, ele disse que tinha um objeto. Pela descrição, era um objeto mais ou menos do tamanho de um carro popular, com foco, com um farol muito intenso, que começou a vir em direção a ele. O Alfredo, apavorado, ele largou, jogou tudo para cima e começou a esmurrar a porta do kitnet e gritar pelo nome do amigo dele, que ele dividiu o kitnet com um amigo. O amigo, ouvindo os murros na porta, porque depois ele disse que em nenhum momento ele ouviu o Alfredo gritar, mas ele ouviu os murros do Alfredo na porta, ele abriu a janela para ver quem era e ele viu ainda aquele clarão assim passar por cima do telhado. Essa foi a primeira parte da história. Passados alguns dias da gente ter ido lá entrevistar o Alfredo, escutado essa história, que por uma pessoa tão ligada à igreja, nos deixou assim bastante impressionados pela forma detalhada com que ele contou a história. Passados alguns dias, ele mesmo entra em contato com a gente e diz, olha, venham aqui que eu preciso contar uma coisa para vocês. Apareceu uma marca aqui. Cara, tinha uma marca. Tinha uma marca no gramado da igreja e era uma marca que batia com o tamanho do objeto que ele havia visto dias antes. Inclusive, nós batemos foto dessa marca, mas, infelizmente, nenhuma das fotos prestou. Naquela época, era aquelas fotos de pose, 12 poses, 24, 36. E aí nós batemos várias fotos, só que nós levamos para revelar e quando fomos buscar, nos disseram que tinha velado tudo, que era um termo que se usava quando se dizia que as fotos haviam estragado, e foi o que aconteceu. Mas essa foto aí, Gabriel, que a gente está mostrando agora, ela foi batida por um outro pesquisador, que creio eu foi depois de lá entrevistar o Alfredo, e ele sim conseguiu fazer a foto, mandou inclusive para a revista UFO, essa foto foi publicada na revista UFO, e é essa foto aí que é a marca do objeto. Aconteceu que isso causou um alvoroço lá. Começou a ir muita gente, depois que apareceu a marca lá. E essa marca, detalhe, era interessante que tu olhava, não dá para tu ver na foto, dá para ver a marca e tal, ali o gramado ali, como que está queimado ali pelo pouso do suposto objeto, mas não dá para tu ver o que a gente via a olho nu, que eram 3 furos no centro dessa marca, como se tivesse sentado ali um tripé e perfurado o solo. E isso causou um alvoroço. O pessoal começou a ir lá para visitar a marca, para olhar a marca, e depois me disseram que tinha gente lá que estava sentindo já a energia do lugar, e etc e tal. Eu sei que o que me falaram foi que o pároco da igreja se aborreceu com aquilo e mandou jogar uma calçada ali, se fez uma calçada e acabou a prova da marca do pouso do objeto por causa dessa calçada que o padre fez, cara. Mas realmente uma história muito impressionante essa lá da igreja São Pedro, o nome da igreja São Pedro e São Paulo. E até hoje ela fica localizada no bairro do Guamá, apesar dela não estar mais com a mesma aparência, ela foi reformada, está maior e tal. Houve outros relatos depois disso ou não? Houveram relatos antes e depois dessa história.
Esse caso do OVNI da igreja, ele aconteceu em 1996. Entre os meses de março e abril. Acho que final de março e início de abril. Aí tinha também na época, saiu no jornal, esses aí nós não chegamos a eles, o caso de 4 estudantes que haviam visto um OVNI se aproximar da janela do apartamento onde eles estavam ali estudando, também no bairro do Guamá, e aí assustou, eles fizeram aquele alarde e tal, acabaram saindo no jornal. Mas o caso mais impressionante, Gabriel, na verdade a gente não tem imagens, não tem nada, porque, cara, foi um caso muito bizarro, cara. Eu já tinha lido, claro, várias histórias de abdução de pessoas, eu já tinha pesquisado muita coisa, mas eu nunca tinha olhado no olho de uma pessoa e ouvido ela falar e visto a verdade no olhar dela, cara. Isso aconteceu assim. Em 1997, um amigo que morava no Conjunto Maguari, que fica na cidade de Belém, na Augusto Montenegro, próximo de Coraci, em 97, um amigo falou assim, olha, tem um caso aqui que vai te interessar, cara. Tem uma moça aqui que estão apelidando ela de ET, porque ela foi levada pelos ETs, parece que é uma história real aí. E aí eu disse, tu sabes onde ela mora? Ele falou, não, eu não sei, mas é aqui na rua de casa, mas acho que tu vais conseguir achar. E aí eu convidei o Ixon, que era outro membro do grupo, e aí eu disse, pô, tem um caso interessante e tudo mais, bora lá no Maguari ver se a gente acha a pessoa. E aí nós fomos. E realmente, Gabriel, não foi difícil de achar, a gente foi perguntando, e aí apontaram a casa dela. Ela morava na Alameda 23 do Conjunto Maguari. E aí nós achamos. E aí chegamos lá, estavam a mãe dela e o irmão. E aí eu e o Igson chegamos, nos apresentamos como pesquisadores, perguntamos se realmente tinha acontecido isso lá com a filha dela, ela disse, olha, aconteceu, ela não quer mais falar sobre isso, porque isso trouxe muito problema para ela, aconteceu, isso foi no ano passado, e aí, tu lembras que o caso do Alfredo foi no ano passado, um ano antes também, 96. Sim. Então ela disse, ó, foi no ano passado, e aí eu disse, mas o que aconteceu? Olha só o que essa mãe contou com o irmão do lado que confirmou tudo. Quer dizer, eu vou contar para vocês. A mãe, claro, sabia de toda a história. Ela me contou toda a história. Mas eu vou contar para vocês o que eles viram. Era aí perto de 1h da manhã, quando a filha dela, que naquela época tinha 16 anos, sacudia desesperadamente as grades da casa dela e gritava para que a mãe abrisse a porta, o portão, porque eles queriam pegar ela. E aí, a mãe desesperada abriu o primeiro portão lá da porta da casa e pediu para o irmão abrir lá o portão da rua. A menina desesperada pulou o muro, entrou na casa, ficou num canto da sala gritando para tirar eles dali. Mãe, tira eles daqui, tira eles daqui. E aí a mãe desesperada, sem entender direito o que tinha acontecido. Só ela enxergava? Pois é, naquele momento ali, na verdade ninguém estava enxergando nada. A menina estava tendo uma reação do que havia acontecido minutos antes com ela. E aí eu disse para a mãe dela assim, a sua filha falaria com a gente, ela está aqui? Ela disse, não, minha filha não vai querer falar com vocês, mas ela não mora mais aqui, ela mora no Conjunto, mas mora numa outra rua. Não mora mais aqui, mas ela está muito traumatizada, ela não quer mais falar sobre isso. Já tinha se passado 1 ano, mais ou menos. E aí eu disse, mas a senhora poderia nos dar o endereço? Eu vou tentar, se ela não quiser, beleza. Ela deu o endereço. E nós fomos lá. Chegamos na porta da casa dela, viu uma moça realmente com o jeito de adolescente, uma mocinha, cabelo preto, liso, escorrido, pele parda, acho que talvez um pouco mais claro que eu. E ela estava varrendo lá a porta da casa, tinha um bilharito na frente. E aí eu perguntei, aqui que mora fulana? E ela disse, o que vocês querem? Sou eu, mas o que vocês querem? Aí a gente se apresentou mais uma vez, tal como nós havíamos feito com a mãe dela. Nós somos pesquisadores, etc e tal, soubemos do teu caso, conversamos com a tua mãe, conversamos com o teu irmão, e gostaríamos de ouvir de ti o que aconteceu. A mãe já tinha contado. E Gabriel, a menina não queria falar.
Imagina o trauma, né? Ela não queria falar, ela disse, olha, isso já me trouxe muito problema, eu sinto muito, eu não vou falar sobre isso mais e tal. É realmente tu via. Sabe quando tu olha pra uma pessoa que tu fala num assunto que mete medo nela só de falar no assunto? Era esse o olhar dela, cara. E aí eu insisti um pouco, ela disse, não vou falar. E curiosamente, quando eu desisti, eu fiz só uma pergunta pra ela e queria ir embora, porque eu tinha desistido. Já eu vi que aquela menina ali estava traumatizada. Não foi a última vez que eu vi um olhar apavorado na minha frente ao longo dos tempos. Volta e meia eu me deparo com esse olhar e eu respeito, eu chego num ponto que eu digo, não, a pessoa não quer contar, tá bom, acabou. E foi o que eu fiz. E aí eu disse assim, então tu poderias pelo menos me dizer o dia, tu lembras o dia exato? Que a tua mãe não lembra. E aí eu quero tentar comparar com um caso que aconteceu. E aí eu lembrei da história do OVNI da igreja. Com um rapaz de uma igreja, é assim, assim. Então, eu queria saber se foi no mesmo dia ou próximo. Tu lembra da data? Curiosamente, ela mudou de ideia. Ela virou para mim e falou assim, entrem aqui, para nós. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. E aí nós entramos na casa dela. A gente acessou logo ali era a cozinha, eu acho. Uma mesa de cozinha ali. Eu sentei de um lado, o Igson do outro, ela na cabeceira. Cara, ela contou uma história bizarra. Ela disse que ela vinha vindo na alameda principal do Conjunto Maguari. O Conjunto Maguari ele tem duas alamedas principais. Uma que chama principal mesmo, o nome da, alameda, da rua, perdão, é rua principal, e o nome da outra rua é rua secundária. As demais ruas que existem ali são tudo transversais. E aí ela vinha pela principal com mais 3 amigas, elas vinham de uma festa. Aí ela chegou na rua dela, as amigas foram embora e ela entrou na 23. Ela andou ali talvez uns 100 metros e se aproximou de um campinho que na época era um campinho de futebol de areia. E aí quando ela olhou, ela disse que ela tinha um objeto que ocupava ali quase que todo o espaço do campo de futebol e estava abaixo, um OVNI, um disco voador. Ela conseguiu descrever algum detalhe do Ela descrevia, era um objeto com aquela aparência metálica bem em cima do campo de futebol. Ela disse que era enorme. E quando ela viu aquilo, ela se apavorou. Ela tentou correr, uma luz atingiu ela e ela foi tragada por aquela luz para dentro do objeto. Quando ela deu por si, ela estava deitada em uma mesa. Nessa mesa havia uma espécie de luz, semelhante àquela iluminação de mesa de cirurgia. Ela acreditava que aquela luz não deixava ela se mover da cintura para baixo, ela só mexia o pescoço para cima, mexia os olhos, mas só. E quando ela olhou, haviam 4 seres na sala onde ela estava, conversando ali entre si. Ela disse que ela notou que eles conversavam e um deles, que foi o que traumatizou essa menina, tu entendes que traumatizou pela forma como ela descrevia ele. Ela dizia, ela só se referia a ele do mesmo jeito. Ele tinha uma aparência monstruosa e gosmenta. Toda vez que ela falava nele, para nós, ela falava do mesmo jeito. E ela chorava, Gabriel. Ela chorava. Quando ela falava nesse ser, ela chorava. E ela disse que eles estavam ali reunidos num canto da sala. Esse que mais traumatizou ela era diferente, a aparência ela só descrevia desta forma. E os outros ela descreveu como clássico Grey. Cabeção, olhão, narizinho, aquela boquinha discreta. E parecia que havia ali um desentendimento entre eles, porque esse que mais meteu medo nela fazia assim com as mãos e apontava para ela, e os outros faziam com a cabeça um movimento como se estivessem discordando dele. Num determinado ponto, todos se puseram ao redor dela. Essa mesma criatura que meteu medo nela, meteu a mão na língua dela, ficou como se estivesse sentindo ali a textura da língua dela, pegando com os dedos na língua dela, depois largou, esfregou a costa da mão no rosto dela, depois ela sentiu 2 agulhadas, uma em cada lado do pescoço, 2 agulhadas, uma em cada pulso e desmaiou. Quando ela despertou, ela estava deitada no campinho de futebol, a nave estava ainda em cima dela, ela levantou e saiu correndo para a casa dela. Quando a experiência começou, ela disse que era próximo de meia-noite. Quando ela bateu desesperada na casa dela, que foi aquela história que eu contei no início aí, era em torno de 1h da manhã, ou seja, havia ali um delay ali de 1h da manhã
de uma hora de tempo, perdão, que ela não sabe o que aconteceu, mas pela narrativa dela a gente imagina que ela foi submetida a algumas experiências. Um caso realmente muito impressionante, que depois ela contou que por conta do impacto que isso causou nela e depois se espalhou pela vizinhança, um médico aconselhou a mãe a tirar ela dali, e aí ela foi viver num conjunto vizinho ao conjunto Maguari, que é o conjunto satélite, não é colado, são dois conjuntos grandes, né? Não dá para as pessoas que moram no Maguari verem quem mora no satélite, mas é ali, sei lá, vamos dizer, uma distância de uns 5 quilômetros, 4 quilômetros de um para o outro, por aí. Estou chutando aí, mas deve ser por aí. E aí o que acontece? Essa menina ainda teve outra experiência, pelo menos mais uma. Ela disse também, essa mesma moça contou para nós, que meses depois, já morando na casa dela, ela vindo do shopping Castanheira, na Augusto Montenegro, ela escutou um som que ela escutou na abdução dela. Eu cheguei a perguntar para ela como eram as vozes deles, se ela escutava. E ela disse: eu escutava, parecia zumbido de abelha e perturbava muito a minha cabeça. E aí ela, meses depois, morando ali no conjunto satélite, já na casa da avó, ela disse que era final de tarde e ela escutou aquele mesmo zumbido de abelha na cabeça dela. Quando ela olhou para cima, ela viu um objeto metálico lá no alto. E depois deu um branco nela. Ela esqueceu de tudo. Ela não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que já era de noite. Ela estava num conjunto satélite perguntando para as pessoas como que ela chegava na casa da avó, da dona fulana, porque ela tinha esquecido o endereço da avó. E, cara, foi uma das experiências mais bizarras que eu já pesquisei. Ela teve algum tipo de sequela física ou só psicológica mesmo? Até onde eu sei, ela teve a sequela psicológica que pelo jeito dura até hoje, porque faz aí uns 2 anos que me deram o perfil dela no Face, eu fui atrás e ela se recusou a falar comigo. Eu não quis conversar sobre, inclusive, se recusou não, na verdade ela disse que não era ela. Ela disse que, olha, te deram o nome de uma pessoa que é uma prima minha, que tem o mesmo nome que eu e tal. E aí eu disse, mas tu sabe, conheces a história dela? Eu conheço e tudo mais. E aí eu perguntei, mas tu podes me colocar em contato com essa tua prima aí que passou pela experiência, já que não é tu? Ela disse, não dá porque ela morreu atropelada. E aí eu pedi para ela me contar o que ela sabia. E aí ela disse, olha, não quero falar sobre isso e não quis mais bater papo. E aí eu me lembrei das próprias palavras da menina lá no começo, quando eu encontrei com ela a primeira vez. E aí, posteriormente, uma pessoa entregou que era ela assim, que ela não gosta de falar. Na verdade, ela não suporta que a família toque nesse assunto, mesmo tendo se passado já tantos anos, cara. Pô, foi em 96, 2006, 2016, estamos em 2024, né? Fazem 28 anos. E isso ainda traumatiza ela, cara. Olha como foi impactante isso para ela. Sequela física eu não sei se teve. Eu não me aprofundei nesse caso, mas algo que me chamou a atenção foi ela dizer que teve um aborto meses depois dessa experiência, que ela tinha ficado grávida do namorado e que ela teve um aborto. Isso me chamou a atenção, mas não cheguei a me aprofundar sobre isso. Quando eu conheci ela, entrevistei ela, cerca de 1 ano depois, no Conjunto Maguari, ela já não morava mais com a mãe, porque ela estava morando com o que era namorado dela na época da experiência. Quando ela teve a experiência, o rapaz era namorado dela, depois eles foram viver juntos. Inclusive, tem um ponto lá da entrevista que ele chega lá e fica atrás dela, massageando o ombro dela e tal, que ela realmente ficou muito emocionada, ela chorou muito. E aí o Igson, ele às vezes me chutava por baixo da mesa para eu parar de perguntar, e aí a gente resolveu. Eu realmente estava muito assim, eu fiquei muito intrigado com aquilo ali, ao mesmo tempo muito tocado com o trauma dela. Agora, Gabriel, o pior foi o seguinte, pior não, né? O final foi o seguinte, a gente se despediu dela, ela falou assim, olha, eu queria que vocês não publicassem isso, não divulgassem isso, isso já me trouxe muito problema, ela disse. Entendo. E aí, naquela época, a gente não tinha mesmo muito interesse em divulgar, apesar de a história dela ser muito interessante, a gente estava com a intenção de enviar para uma revista especializada, mas a gente... Cheguei com o Igor e falei, cara, bora deixar essa mina para lá, cara. Ela já passou por tanto problema, a gente vai
Bora deixar a história, vai morrer com a gente essa história dela, bora deixar pra lá e tal. Aí eu acabei me livrando de todas as anotações, me desfiz, eu tinha anotado um monte de coisa lá e descartei tudo. Me arrependo de ter feito isso. Então, Natan, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar dos fantasmas do antigo hospital psiquiátrico. Conta um pouco dessa história pra gente. Pois é, isso aí aconteceu. Essa história tem pouco tempo, cara. Tem pouco tempo eu fui pesquisar, gravar, na verdade, um pavilhão, um antigo pavilhão de um antigo hospital psiquiátrico que fica na região metropolitana de Belém. Atualmente não funciona mais nada lá, mas lá já foi um lugar onde viveram egressos. Tu já ouviste falar do antigo Juliano Moreira, hospital psiquiátrico? Tu conheceu a história dele? Não cheguei a conhecer. Acho que ficava ali por onde é a UEPA, ali na Almirante Barroso. Era um hospital psiquiátrico, só que era um hospital psiquiátrico aos moldes dos antigos hospitais, que eram bem desumanos. Tinha aquela coisa de arrancar dente, arrancar unha para tratar do preso, furar a cabeça. Era um negócio terrível, cara. Era terrível. Então, ali nesse pavilhão, o atendimento já era humanizado, não era assim. Porém, haviam egressos desse antigo hospital psiquiátrico que ficava em Belém. E as pessoas contavam o que acontecia. Eu entrevistei alguns funcionários lá e as pessoas contavam o que acontecia com eles lá, os moradores, porque o pavilhão ele era dividido na ala masculina e no final dele, da metade dele para o final, havia a ala feminina. E os funcionários escutavam essas histórias terríveis lá. Ok, essas pessoas viveram ali e muitas delas morreram ali no pavilhão. Como eu disse, já era um tratamento mais humanizado, mas as pessoas carregavam ali os seus traumas. Quando eu fui visitar, eu fiz uma visita diurna e depois a gente foi de noite lá. Mano, foi de noite que o bicho pegou. Foi de noite que o bicho pegou. Era um espaço que não estava sendo utilizado mais, não tinha mais nada ali. E aí eu entrei lá com o meu colega, que foi filmando, e a gente foi com uma pequena iluminação, mostrando o lugar, inclusive com a intenção de tentar flagrar alguma coisa lá, algum fenômeno, alguma coisa assim. Cara, de repente meu colega começou a falar: Natan, ele tá me dando uma dor de cabeça, cara. Parece que a gente está cercado, para onde a gente vai, parece que vai um monte de gente atrás de nós, ele falou, eu lembro dele falar isso. Ele tinha algum tipo de sensibilidade assim ou não? Pois é, olha que ele não é tão assim sensitivo não, cara, mas ele é aquele cara assim que ele aguenta essas pressões sem... Não é que ele não seja sensitivo, ele aguenta essas pressões sem problema nenhum, cara. Mas naquele dia ali ele tava incomodado, ele começou a suar frio, suor na mão dele. Aí eu falei, mano, bora sair um pouco. Né? A gente estava mostrando lá as alas, os quartos. Os quartos assim, Gabriel, só para tu entender, era tipo uma parede de 1,20 m mais ou menos, os quartos tinham. Tu podia olhar para dentro do quarto. Era só uma divisão, na verdade, entendeu? Então tinha ali a ala feminina que era assim e a masculina idem. E era na ala feminina que ele estava se sentindo mais mal. Ele disse, não, bora sair um pouco, bora tomar um ar. Nós saímos, a gente parou de filmar. E tava aquela sensação mesmo, sabe, cara? Aquele arrepio no corpo ali. Eu não tava sentindo dor de cabeça, mas eu tava sentindo arrepio no corpo. Só que arrepio no corpo, volta e meia, eu sinto quando eu entro nesses lugares. São ambientes pesados por natureza, né? Pesados por natureza. E aí a gente saiu, ele deu uma respirada, recuperou. Eu falei, tu quer parar? Ele disse, não, bora terminar a gravação. A gente continuou. Cara, ele começou a se sentir mais mal ainda. A gente chegou lá num quarto, lá, eu lembro desse quarto, que ele pegou a câmera. Ele pegou a câmera, fez assim, para pegar tipo assim uma panorâmica. Tava tudo escuro, mas tinha uma iluminaçãozinha que a gente tinha levado, uma pequena iluminação, para pegar uma panorâmica. E aí depois ele começou a se sentir mal de novo. Ele falou, cara, não dá mais. Bora embora. Parei. Okay. Só para vocês entenderem, ele não tava com medo. Ele estava com um mal-estar muito grande. O que chegava a mim era um mal-estar muito grande, uma dor de cabeça nele, uma suadeira que já não estava mais deixando ele ficar ali. E aí eu disse, não, cara, bora parar. Parou.
Fui embora para casa, editei o vídeo, cortei o que tinha que cortar e publiquei. E aí eu sou procurado por um seguidor que fala assim: Natan, tu já olhou no minuto 18 ponto não sei o quê? Aparece um espírito ali na tua gravação. Aí eu falei: não, mas eu vou olhar. Eu te confesso, Gabriel, que na hora porque às vezes a pessoa tem aquela sensação que aí não é, né? Às vezes ela tem a pareidolia e tal. Eu disse: não. Peguei e fui olhar. Quando deu, eu fui olhar. Cara, aparece. Eu vou te pedir para mostrar para o pessoal aí agora, para eles darem uma olhada. É tipo assim, são segundos. Quando ele passa assim, quando meu colega passa a câmera, olha, tu pode olhar que uma coisa, um rosto branco recua e ele vai para trás de uma coluna, como se ele estivesse se escondendo no minuto em que eu passo a câmera. E aí nós fomos lá olhar depois de dia, ali não tem nada, cara, que justifique aquilo. Não tem tipo assim, nem um boneco, não tem, é vazio, é parede vazia. E esse realmente foi um dos registros mais impressionantes que eu fiz sem querer fazer. Bom, Gabriel, eu queria aqui, cara, antes da gente encerrar esse papo, eu queria agradecer ao apoio de alguns patrocinadores que estão sempre aqui nos ajudando, nos apoiando, fazendo com que esse programa possa acontecer. Então, quero agradecer aqui a Pizzaria Padrão da Massa, a melhor pizza de Ananindeua. O Gabriel já provou. É a melhor pizza de Ananindeua, cara. Excelente. E o preço deles também está muito bom. Ao consultório odontológico do craque, o Dr. Arão Tadeu, especialista em facetas dentárias. Dr. Arão Tadeu atende no bairro de Batista Campos. Procura esse dentista, depois tu me fala. O cara é muito bom. Nobre Ferragem, materiais de construção, que fica na cidade de Abaetetuba. Se tu vais reformar, se tu vais construir, se tu moras... Mesmo que tu não moras em Abaetetuba, mas se tu moras numa cidade próxima, dá uma ligada para eles, faz um orçamento. Além do preço ser muito bom, o atendimento ainda é excelente. A Cachaça Fazenda Santa Maria, que também fica na cidade de Abaetetuba, a terra da cachaça, e a Cachaça Fazenda Santa Maria é uma das melhores cachaças do Pará. Então procura lá o pessoal da Cachaça Fazenda Santa Maria. Este aqui é o Instagram deles. E ao Sebo e Companhia, ao Sebo e Cia, do meu amigo professor Charles Torres, que agora eles estão com leilões de livros raros e colecionáveis. Tu podes encontrar as informações sobre os próximos leilões da Sebo e Cia no site seboecia.com.br. Este aqui é o Instagram deles, tu podes te informar por lá também. Bom, obrigado, Gabriel, pela tua participação aqui neste bate-papo. Vocês que queriam escutar algumas das histórias que eu já vivi assim mais próximo, mais na pele, contei aqui para ti algumas delas. Tem outras aqui também, quem sabe numa outra oportunidade a gente faça aqui uma parte 2. Comenta aí se tu queres uma parte 2. Muito obrigado e até o próximo Pode Arrepiar. Valeu!